Olá, avaliador do Redija aí. Eu sou Fabiane Freitas, sou professora de língua portuguesa e vamos dar continuidade à nossa série de vídeos que abordam os critérios para a correção do texto dissertativo argumentativo do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos, neste momento, trabalhar a competência número 1. Vamos detalhá-la criteriosamente para que vocês possam desempenhar um bom trabalho. Essa competência número 1 fala da norma padrão da nossa língua portuguesa. Vamos lá? Olá, então vamos agora analisar um pouquinho mais essa competência número 1, uma competência muito importante no nosso Enem, né? A competência que nos diz respeito à norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá, de olho no nosso slide? Bom, a competência 1 demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É o domínio da norma culta. O que é a norma culta da língua portuguesa? É o que está escrito, é o que traz as gramáticas. Você, avaliador, vai ter que prestar bastante atenção, porque é muito comum que o candidato ele traga marcas da oralidade. É natural, porque desde que nós nascemos, a gente aprende primeiro a falar e a depois escrever. Então, é natural que o candidato ele traga essas marcas de oralidade. Então, por isso, você, avaliador do Redijaê, vai ter que prestar bastante atenção e analisar todo o texto, porque o texto dissertativo argumentativo do Enem, ele deve ser escrito na norma padrão culta da língua portuguesa, evitando o quê? As gírias, evitando as expressões do uso do dia a dia, né? As expressões do cotidiano. Então, o estudante ele vai ter que prestar essa atenção a utilizar essa norma padrão da língua portuguesa e você, avaliador, também vai ficar atento a esse pequeno detalhe, ok? Pronto. Dentre as exigências para o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, destacam-se a ausência de marcas de oralidade e de registro informal. Foi o que eu acabei de falar para vocês aqui. O candidato, ele não deve trazer marcas de oralidade nem de registro informal. Ele deve apresentar a norma padrão da língua portuguesa, o padrão formal da língua portuguesa. Um outro aspecto que devemos atentar é a precisão vocabular. O que diz respeito à precisão vocabular? O estudante, o candidato, ele pode trazer um vocabulário um tanto quanto diferente, um vocabulário que ele acha que é oportuno ao texto. Então, ele costuma utilizar uma mesma palavra porque ele acha bonita, porque ele ouviu um som bonito, um som diferente, ele costuma utilizar diversas vezes no texto e essa palavra está totalmente descontextualizada. Então, isso é que diz respeito à precisão vocabular. O próximo item é a obediência às regras. Que regras? As regras de concordância nominal e verbal, de regência nominal e verbal, a pontuação, a flexão de nomes e verbos e a colocação de pronomes oblíquos, tanto os átonos quanto os tônicos. A pontuação é algo extremamente importante. Nós devemos atentar que uma vírgula colocada num local inadequado, ela pode causar uma má interpretação do texto lido. Então, você, avaliador Redijaê, atenção à pontuação desses textos dissertativos argumentativos, ok? Observar a flexão verbal, né? O aluno, o candidato, ele tem essa dificuldade na flexão, na conjugação, né, dos verbos. Então, devemos o quê? Prestar bastante atenção também a esse detalhe. E a colocação dos pronomes, tanto os oblíquos quanto os átonos. Na oralidade, como eu acabei de falar, é comum utilizarmos também esses pronomes oblíquos átonos no início de frases. Na norma padrão da língua portuguesa, isso não é permitido. E o aluno, ele tende, né, parece uma coisa involuntária, né? Então, ele tende a trazer essas marcas da oralidade. Se o aluno, se o candidato conseguir
trazer para o texto dissertativo argumentativo dele a marca padrão da nossa língua portuguesa, você, avaliador, não vai ter problema nenhum com essa correção. Vai ser um texto muito tranquilo de ser avaliado. Tranquilo aí para vocês? E aqui ainda a grafia das palavras, inclusive a acentuação gráfica e emprego de letras maiúsculas e minúsculas. Isso todos nós aprendemos desde pequenos, né? Que a acentuação é algo importante, devemos aprender. Nós aprendemos que as letras maiúsculas devem estar no início das frases, nos nomes próprios, que são os nomes de lugares, de pessoas, de países e etc. Não é isso? Então, essas letras maiúsculas e minúsculas também devem ser colocadas de maneira adequada. E por último, a divisão silábica na mudança de linha, que é o que nós chamamos de translineação. A translineação é justamente quando a linha do texto lá dele, né, do aluno, do candidato, a linha termina, a linha acaba, e ele tem que saber o momento exato de como fazer essa divisão de sílaba. Então, ó, fique atento, porque também é um erro recorrente do candidato. Vamos dar uma olhada aqui agora num exemplo de um texto onde o aluno ele utilizou a pontuação de uma maneira muito adequada. Vamos ver? Então, o candidato usou a pontuação para dar mais ênfase e expressividade ao texto. Começaremos analisando a primeira frase da redação. Desde o Iluminismo, já sabemos ou deveríamos saber que uma sociedade só progride quando se mobiliza com o problema do outro. Observe aqui que o candidato ele usou o travessão. Então, ele usou esse travessão com que finalidade aqui? De expressar a sua ideia, de destacar a sua ideia. Ele colocou entre os travessões algo que ele queria criticar, mas ele usou o quê? A norma padrão para fazer essa crítica. Então, esse uso desse travessão está totalmente adequado aqui no nosso texto. Vamos ver mais um exemplo onde o candidato ele domina a flexão verbal, inclusive os verbos irregulares, que são verbos bem complicadinhos aí, né? Então, veja esse trecho, por exemplo. Muitos importantes passos já foram dados na tentativa de se reverter esse quadro. Entretanto, para que seja conquistada uma convivência realmente democrática, hão de ser analisadas as verdadeiras causas desse mal. O que eu chamo a atenção de vocês agora aqui? Justamente o uso deste verbo aqui, do verbo haver. Então, muitos dos candidatos, eles têm medo de utilizar esse verbo haver por achar que ele não deve ser conjugado de hipótese alguma no plural. Engano. Esse candidato que vocês viram aqui agora, esse texto, ele conjugou da forma perfeita esse verbo haver, porque ele aqui era um verbo auxiliar dentro de uma locução verbal, ok? Vamos aqui agora apresentar para vocês o nosso slide com as referências. Espero que você, avaliador Redijaí, tenha compreendido um pouco melhor essa competência número 1, mas não fiquem preocupados, estaremos dispostos a ajudá-los a qualquer momento. Um abraço a todos, bom trabalho!